Como curar os enfermos, programa número 13. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Muito bem. Como vão todos? Abençoados, ungidos, falando a palavra de Deus. Quer dizer que são abençoados, ungidos, falando a palavra de Deus? Vocês realmente creem nisso? Amém. Muito bem. Nossa palavra para hoje é Atos 2:4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia a eles. Vamos dizê-lo. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aleluia! Glória a Deus! Pai, nós agradecemos pela Bíblia, agradecemos, Pai, que não há uma palavra ali que não foi escrita com o Espírito de verdade. Nós te agradecemos, Pai, que assim como no dia de Pentecostes, como todos começaram a falar em línguas, que isso também é verdadeiro, é válido para hoje. Nós te damos o louvor e a glória pelo que vai acontecer como resultado desse ensino. Em nome de Jesus, e todos os santos disseram, amém. Vamos ensinar hoje algo que eu considero uma das coisas mais importantes da sua vida cristã. Hoje, uma das áreas em que o mundo carismático e pentecostal hoje está falhando em ministrar é como ministrar o batismo com o Espírito Santo. Ministrar o batismo com o Espírito Santo, eu creio que é tão vital quanto saber como levar pessoas ao Senhor Jesus Cristo. E cada cristão devia saber como dirigir alguém numa oração de confissão, ou devia saber como levar uma pessoa através dos passos necessários para aceitar Jesus e ser salva. E há tantas pessoas que falam sobre Jesus ou que dão o seu testemunho sobre o que aconteceu em suas vidas, e elas falham no final e não sabem levar a pessoa a tomar uma decisão aceitando Jesus como Salvador e Senhor. O propósito de testemunhar é o quê? Ganhar almas para Jesus. Então, nunca testemunhe sem fazer a pergunta: você gostaria de receber Jesus como Salvador e Senhor agora mesmo? Eu creio que tão importante quanto isso é o batismo com o Espírito Santo, porque um crente sem o batismo com o Espírito Santo não tem poder para continuar em vitória na vida cristã. Ele não tem a mesma alegria que você tem. Então eu sinto, como crentes cheios do Espírito, todos nós precisamos saber como ministrar o batismo com o Espírito Santo. Agora vamos compartilhar com você como fazê-lo e como não fazê-lo. Porque eu creio que um dos maiores problemas, porque as pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo, é porque os crentes não aprenderam como ministrar. Agora, eu sei que ao ensinar como ministrar o batismo com o Espírito Santo, você sempre enfrenta alguma crítica. Alguns vão dizer, é tão sobrenatural e é tão espiritual que você não se atreveria a dizer como deve receber o batismo com o Espírito. Quero dizer uma coisa: cada pessoa que diz isso não hesita em dirigir um pecador numa oração de confissão, porque, em geral, a pessoa que é pecador, ela não sabe como pode ser salva. Então, quando nos levantamos no fim do culto e fazemos uma oração de confissão, o que estamos fazendo com as pessoas? Estamos salvando-as? Somos nós que vamos entrar em seus corações? Não, mas estamos mostrando como ser salvo. Dizem Romanos, como saberão ser salvos a não ser que alguém lhes fale? A mesma coisa é verdade com o batismo com o Espírito Santo. Existem, eu sei, ocasiões sobrenaturais. Todos ouviram falar de alguns casos de algumas pessoas que receberam o batismo do Espírito sem qualquer instrução anterior. Mas até o momento, acho que já ministramos o batismo a mais de 350 mil pessoas.
E a todas elas nós demos instruções para que pudessem receber o batismo com o Espírito Santo. E Charles e eu diria que grande parte desses a que ministramos tinha falado com outras pessoas antes, não tinha? Eu diria que muitas delas, e elas saem completamente frustradas, porque uma pessoa disse a elas: bem, isso é tudo, agora você espera e vai acontecer. Elas nem sequer sabem o que vai acontecer. Queremos mostrar-lhe o que fazer e queremos mostrar o que não fazer. Porque as coisas que você não deve fazer são coisas que são tão vitais, porque se você fizer o que não deve fazer, as pessoas não vão receber o batismo com o Espírito Santo e vão ficar bem frustradas. O batismo com o Espírito Santo pode ser ministrado a uma pessoa, o batismo com o Espírito Santo pode ser ministrado a multidões. Desde o princípio, Deus nos pôs na obra de ministrar as multidões. Eu lembro a primeira vez que ministramos o batismo com o Espírito Santo, a primeira vez foi em Indiana, mas a segunda ou terceira vez depois disso, estávamos lá às 4 da madrugada, porque pensamos que devíamos impor as mãos em cada pessoa individualmente e pensamos que devíamos orar individualmente por elas para o batismo com o Espírito Santo. Então um dia entendemos que Jesus batizou 120 pessoas, todas de uma vez, com o batismo no Espírito Santo, e todas começaram a falar em línguas conforme o Espírito lhes concedia. Eu louvo a Deus por George Otis. Nós o vimos num grupo pequeno ministrando o batismo e dando instruções, e eu acho que é o que Deus plantou em nosso coração, um meio simples de ministrar o batismo do Espírito Santo. É realmente simples, fácil e humano. Quantos aqui são seres humanos? Quantos aqui são seres humanos comuns, sabe? Como os pescadores e cobradores de impostos e técnicos em contabilidade, talvez motorista, ou seja, como for a sua profissão, uma pessoa comum. Deus nos criou a sua imagem, mas criou um espírito e uma alma em nós, e essa é a parte eterna do nosso ser, e Ele quer enchê-la com seu espírito. Gosto de ver no capítulo 17 de João como Jesus diz que entra em nosso espírito, coração e alma, e Deus habita em nós, e então temos Deus e Cristo Jesus em nós. E então, quando você tem o Espírito de Deus para lhe dar poder, isso é assombroso. Agora, quero mencionar alguns pontos antes de começarmos a ministrar. Isso é chamado o dom do Espírito Santo. E se você abrir em Atos 2, 38, 39, vai ver onde diz em Atos 2, 38, 39, numa versão mais moderna: e disse em Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos que estão longe, a tantos quantos nosso Deus chamar. Somos nós, aleluia. Isto é o que é chamado dom do Espírito Santo. Então descobrimos que é chamado batismo do Espírito Santo, e vemos isso onde João disse que Jesus viria para batizar com fogo e com o Espírito Santo. E então achamos evidência que é chamado dom do Espírito Santo, ou batismo do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, mas é o Espírito Santo de Deus vivo enchendo o seu Espírito, e seu Espírito é do seu tamanho. No Velho Testamento, ele foi dado a um de cada vez. Você encontra muitas referências, basta olhar na sua concordância e vai achar muitas referências onde diz: o Espírito de Deus veio sobre ele, e o Senhor Deus disse, e estas são as unções do Espírito Santo. Em Samuel, Saul foi ungido com óleo, e o Espírito de Deus veio sobre ele para lhe dar o poder necessário para ser rei do reino físico dos filhos de Israel, onde Deus sempre seria o soberano no sentido espiritual. Há 4 ocasiões no Novo Testamento onde pessoas receberam o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, onde no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre eles como línguas de fogo, línguas repartidas de fogo, e eles todos receberam o dom do Espírito Santo e todos começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia. As pessoas receberam o Espírito
concedeu em Atos 8:14, eles receberam esse dom do Espírito Santo nessa ocasião, mas não há registro nesse ponto se eles falaram em línguas, mas logo em seguida houve evidência de que algo aconteceu, porque o mago Simão quis comprar esse poder e foi repreendido por isso. Você não compra um dom de Deus, nada pode pagá-lo. Além do mais, Jesus já pagou tudo. Atos 10:44, foi cerca de 10 anos depois do dia de Pentecostes, e nesse dia, pela primeira vez, nós, gentios, entramos na história, aleluia, na Bíblia Viva. Gosto do jeito que expressa isso, diz, e receberam este dom do Espírito Santo, e não havia dúvidas quanto a isso. Eram os judeus ali falando, e não podiam crer que esses gentios podiam receber o mesmo dom do Espírito Santo. Achavam que eles não tinham direito, mas disseram que não podia haver dúvida, porque nós os ouvimos falando em línguas, louvando a Deus. Então a evidência foi que os ouviram falando em línguas e também louvando a Deus. Então, quase 25 anos depois do dia de Pentecostes, em Atos capítulo 19, perguntaram a alguns cristãos, e eles eram crentes, porque se você crê em Jesus, então você é nascido de novo. Então, eles eram cristãos. Eles perguntaram: recebestes o Espírito Santo, crestes? Eles nem sequer sabiam o que eram, mas quando receberam, eles tiveram a mesma experiência dos demais, começaram a falar em outras línguas. Então temos a evidência aqui que a entrada para o sobrenatural e para receber esse dom do Espírito é falar em línguas. Mas aos que dizem isso não é importante, Deus deve ter achado importante, já que cada versículo do Novo Testamento foi escrito por quem falou em línguas. E mesmo sem outra evidência da importância de falar em línguas, quando você recebe o dom do Espírito Santo, isso bastaria para mim. Se somos a geração que vai realizar as obras finais do Novo Testamento até sua realização final, então devemos ter o mesmo poder que eles tiveram no começo. Charles, eu sei que alguns aqui estão anotando tudo e quero que façam isso. Essa é uma das coisas mais importantes que você pode dizer quando está ministrando o batismo a uma pessoa que está tentando resolver se deve ou não falar em línguas. Bem, minha igreja não crê nisso? Muito bem, se sua igreja não crê no batismo com o Espírito Santo, então por que pregam da palavra de Deus? Porque cada palavra dali foi escrita por alguém que falou em línguas. Todo o Testamento foi escrito por alguém que falou em línguas. Essa é uma coisa importante para você anotar, porque isso é uma prova, pois você vai encontrar muitas pessoas que vão debater, ou seja, elas ainda estão debatendo a questão. Quantos aqui creem que cada crente precisa do batismo com o Espírito Santo? Muito bem. Então, uma das suas responsabilidades como crente, cheio do Espírito, é de ministrar o batismo e também de mostrar-lhes os exemplos que Charles mencionou sobre os crentes que não tinham recebido o batismo. A gente que diz, eu recebi o Espírito Santo quando fui salvo. Bem, mas você não recebeu o batismo com o Espírito Santo, porque esses crentes ali em Éfeso, no capítulo 19 de Atos, quando Pedro perguntou, já recebestes? Disseram, nem sabemos do que você está falando. Eu creio que você precisa fazer uma pequena lista de pontos de prova que vão convencer as pessoas que elas precisam receber. Um deles é o fato que todo o Novo Testamento, ou que Deus só conferiu o registro de sua palavra a pessoas que tinham o batismo do Espírito Santo e falavam em línguas. Amém? Aleluia, glória ao Senhor. Agora, no começo do nosso ministério, Deus disse que tirássemos o ministério do sobrenatural. Um homem descreveu assim: vocês tiram o místico do sobrenatural, mantendo o santo. Todas as coisas que são sobrenaturais são de Deus, quer dizer, elas são santas, mas devem ser realizadas por seres humanos comuns como nós. Então nós somos os seres humanos que têm esse poder. Agora, há uma diferença entre o dom de línguas em que você fala, como está registrado em 1 Coríntios, capítulos 12 e 14, onde alguém dá uma mensagem em línguas ao povo. Essa deve ser sempre interpretada. Esse é um outro dom do Espírito, o dom da interpretação. Qual é a diferença entre os dois? Quando você recebe o dom, o batismo do Espírito Santo, você vai falar em outras línguas. Essa é a sua linguagem espiritual, seu espírito falando diretamente com o Todo-Poderoso, uma linha direta para o céu, a linha a qual George Otis se referiu.
Você pode orar a Deus com seu espírito. Romanos 8:26 diz que quando ora no espírito, está orando na vontade de Deus. 1 Coríntios 14:2 diz que quando ora em línguas, está falando com Deus. Deus não precisa de interpretação, Ele tem todo o conhecimento, Ele é tudo em nós. Ele nos deu linguagem, Ele sabe todas as línguas e pode entender os pensamentos e intenções do coração. Então Deus entende isso, e essa é a liberdade do seu espírito falando com Deus e a linguagem que Deus lhe dá. Mas então há ocasiões descritas como os dons ou as capacitações do Espírito, onde você ministra com o propósito. Um desses dons é o dom de curar, e você vê a vitalidade nisso. É óbvio que precisamos ter os dons ou capacitações para curar os doentes, porque Jesus usou esse instrumento para levar as pessoas a crer que Ele era o Filho de Deus, para que pudessem ir ao céu como crentes. E quando você opera com esses dons, 2 desses dons são vocais. Na verdade existem 3 dons vocais. Um é chamado dom da profecia, outro é o dom de línguas, ou diversidade de línguas, e o outro é chamado dom da interpretação. Quando está dando uma mensagem de Deus ao povo, você vai sentir em seu espírito, e vamos ensinar com mais detalhes sobre isso depois, mas vai sentir em seu espírito se você é quem Deus escolheu para dar a mensagem em línguas, e se deve fazê-lo. É interessante que, em geral, é algo mais pronunciado. Há uma espécie de música na linguagem espiritual. Acho que deve ser como o hebraico. Eles não tinham pontos, nem vírgulas ou coisa assim no hebraico original, mas você ora com seu espírito. Mas quando você dá uma mensagem em línguas, você pode sentir, quando começa a dar, que o poder de Deus está ali e Ele quer falar ao povo, em geral expressiva. Quando Deus fala a um grupo, a uma assembleia, a Bíblia diz... Deixa-me dar a interpretação disso. Você recebeu a interpretação disso? Ou alguém mais recebeu a interpretação? Porque a mensagem sempre deve ser acompanhada de uma interpretação. Sabe, a sua linguagem de oração não precisa de interpretação, porque vai diretamente a Deus. Mas quando Deus fala ao povo, como Charles fez há pouco, isso é Deus falando ao seu povo. E uma interpretação é necessária quando se fala usando o dom de línguas. Quem recebeu uma interpretação? Em meu espírito, eu sei que alguém tem uma frase. Muito bem, levante-se. Zac, pensando bem, vem aqui, por favor, para falar aqui no microfone. Pois isso é muito interessante, eu tenho a interpretação. Mas também sabia que Deus dera a alguém, ou a interpretação toda, ou o começo dela. O que o Senhor disse foi: ouça as minhas palavras que falam através deste homem. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Outras palavras que falam através deste homem. Agora, eu teria dito de forma um pouco diferente disso, mas a mensagem é a mesma. Porque Deus está dizendo: ouçam, porque eu quero que sejam mestres para o mundo lá fora, ensinando-os como receber o batismo e a diferença entre o dom de línguas e sua linguagem de oração, que não precisa de interpretação. Obrigada, Zac, foi muito bom. Sim, glória a Deus. Você vai notar que é sempre de Deus para o povo, e ele disse que sentiu que o Espírito estava dizendo que essa era a mensagem. Muitas pessoas, elas dão sua mensagem em línguas e dão interpretação dizendo: assim diz o Senhor, teu Deus, ou algo assim. É sempre Deus falando ao povo. Vamos mostrar a eles como é fácil ver a diferença entre os dois. Quando você ora em línguas e está louvando e adorando a Deus, isso é terra ao céu. Da terra ao céu não há interpretação nenhuma. Mas a outra é céu e a terra. Veja, é Deus falando ao povo. Quando é céu, a terra, então precisa ser acompanhado sempre, sempre, sempre por uma interpretação. Diz que ninguém dê uma mensagem em línguas se não houver um intérprete ali. É bem fácil lembrar, porque uma é terra ao céu, que é seu espírito orando a Deus. A outra é o dom de línguas, que é Deus falando ao seu povo.
de forma sobrenatural por uma mensagem em línguas e uma interpretação. Há muitas pessoas que não conseguem entender muito bem esse assunto. Há muitas pessoas que sentem que é tudo a mesma coisa, que é uma mensagem em línguas, e você vai notar que sempre que alguém vem contra cantar em línguas ou falar em línguas, é porque a pessoa não entende a diferença entre uma mensagem em línguas e os dons do Espírito Santo, que são orar em línguas ou a mensagem em línguas. Quantos entendem do que nós estamos falando? Quero ter certeza que vocês entendem claramente que há uma grande diferença entre terra ao céu e céu para a terra. Aleluia. Agora, queremos demonstrar a vocês como é que ministramos o batismo em grupos. Temos visto desde uma pessoa recebendo até mais de 5.000 recebendo de uma vez. Estimamos, a julgar pela reação do povo e contatos posteriores, que cerca de 98 a 99% das pessoas que vêm para o batismo em nossos cultos recebem ali mesmo. Em geral, de cerca de 15 minutos de instrução, e já dei parte disso aqui a vocês, mas eu dou essa instrução para que entendam as coisas de que estamos falando aqui nesta hora e alguns outros itens, e quero dar isso a vocês para que possam ver o processo e ver como fácil, mas não precisam fazê-lo da mesma forma. E como contador, minha especialidade era imposto de renda, e tínhamos o formulário simplificado e o completo. No simplificado não precisa por muita coisa, e muitas vezes, como há alguns dias atrás, uma jovem veio e tínhamos encerrado o culto. Ela veio, deviam ser mais de 11 horas, e disse: quero tanto receber o batismo do Espírito Santo. Dei-lhe o curso rápido, aleluia. Mas ela tinha assistido o culto, e meu curso rápido é simplesmente isso: vou impor as mãos em você. Primeiro pergunto se receberam Jesus Cristo como Salvador, porque você não pode receber o dom do Espírito Santo se não nasceu de novo. Mas no momento que você nasce de novo, pode receber o batismo do Espírito Santo, e deveria, porque será revestido do poder do Espírito, mas não precisa. Há muitas pessoas, como em Atos capítulo 19, passou-se algum tempo antes que recebessem o dom do Espírito Santo. Então, eu simplesmente disse a essa jovem: vou impor as mãos em você e vou pedir que Jesus batize você com o Espírito Santo. Todas as línguas são compostas por um grande número de sons misturados. Quero que você comece a olhar para Deus e amar a Deus com alguns sons, mas não em português. Deixe que venha livremente, e Deus vai lhe dar a língua. E impus as mãos nela e disse: Jesus batiza com o Espírito. E eu comecei a orar em línguas com ela, e instantaneamente ela começou a orar em línguas. Uma vez eu estava olhando para o meu relógio quando alguém veio e disse: quero receber o batismo. E eu olhei para o relógio e vi o ponteiro dos segundos andar 26 segundos, e ela estava falando em línguas. Não estou dizendo que normalmente deva ser assim tão rápido. De cautela, porque essa é a razão que muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo, porque não receberam instrução suficiente. Só fazemos isso numa situação de emergência, e quando sei que o indivíduo está pronto. Quantos aqui sabem que há pessoas que estão prontas para receber o Espírito Santo, que estão transbordando, e que você impõe as mãos ou não, elas começam a falar em línguas? Mas quantos sabem que há outras pessoas, e essas constituem a maioria, que realmente não entendem? Elas não entendem que precisam fazer os sons, e elas precisam de alguma instrução adicional. O que eu posso recomendar a vocês, e o que Charles também vai recomendar a vocês de todo o coração, é que quando alguém vem a você individualmente para receber o batismo com o Espírito Santo, que você tome 15 minutos, ou talvez 10, mas realmente não menos de 10 minutos, para explicar a ele o que deve fazer. Há uma parte que é de Deus e uma parte que é nossa. No batismo com o Espírito Santo, Jesus virá a você como batizador. Eu devo dizer que a parte de Jesus é a nossa. Jesus virá a você como batizador, mas você tem que fazer a sua parte. No dia de Pentecostes, quem começou a falar? Eles começaram a falar conforme o Espírito Santo lhes concedia. Esse é um fato que você precisa enfatizar para as pessoas, vez após vez após vez.
que para receber o batismo com o Espírito Santo, elas é que precisam abrir a boca imediatamente. Eu nunca vi ninguém, entre todas as centenas de milhares de pessoas que já vimos receber o batismo do Espírito Santo, que o receberam parados ali desse jeito. Eles ficam ali bem assim, elas fecham a boca e não querem abri-la, e não tem jeito que você pode receber o batismo com o Espírito Santo sem abrir a sua boca. No dia de Pentecoste, eles começaram a falar conforme o Espírito Santo lhes concedia, mas o falar veio dos indivíduos envolvidos, bem como veio de você quando você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Quantos de vocês começaram a falar quando receberam o batismo com o Espírito Santo? Vocês todos, porque se não, vocês não receberam o batismo com o Espírito Santo, porque Deus não vai fazer a sua boca se mexer. Você sabia disso? O Espírito de Deus é um cavalheiro e Deus nunca vai forçar você a fazer qualquer coisa que você não queira fazer. Da mesma forma, eu também já vi pessoas que eram negativas. Negativas muitas vezes por causa do treinamento que receberam em sua igreja. Pessoas que dizem, minha igreja não crê em línguas. Eles me ensinaram que falar em línguas é do diabo. Então você diz agora, você abre a sua boca e começa a expressar esses sons, e o Espírito Santo, e anotem isso que é importante, vai tomar qualquer som que você fizer e lhe dar as palavras que você precisa. Mas você tem que emitir o som. Você diz, e os sons são sempre os mesmos? Não. Quanto sabe que a linguagem de cada pessoa é diferente? A razão que eu não gosto de sugerir sons eu vou compartilhar algo interessante que nos aconteceu quando estávamos na Costa Oeste uma vez. Havia muita gente, e eu disse, até que tem uma linguagem de oração fluente, o poder não fluirá de sua vida. E é mesmo, há muitas pessoas que se prendem a uma ou duas sílabas e pensam que isso é batismo. Não, a Bíblia nos diz que do seu interior vão fluir rios de água viva, e até que tenha uma linguagem de oração fluente que corra de você como água viva. Você não recebeu tudo a que tem direito no batismo do Espírito Santo? Somos como um evangelista a Costa Oeste, e pessoas vieram a nós porque diziam que não tinha uma linguagem fluente, e eu dizia, fale para eu ouvir, porque muitas pessoas dizem, não tenho certeza se recebi ou não, e eu sempre digo, deixe-me ouvir. Quanto sabe reconhecer quanto é genuíno? Não há dúvida, porque no minuto que abre sua boca, você sente o poder do Espírito Santo. Então a primeira a quem eu disse, deixe-me ouvir orar em línguas, eu disse, então eu disse, bem, isso não é orar em línguas? E ela disse, isso é o que nos mandou dizer? Eu disse, deve estar brincando? Então foi o segundo, não tenho certeza se fala em línguas, deixe-me ouvir. Veio o terceiro, devia haver uns 25 na primeira noite, todos estavam dizendo, E isso não é orar em línguas. Acho que devemos ser amáveis com pessoas quando não estão orando em línguas, mas devemos dizer-lhes, olha, vamos recomeçar tudo de novo, porque há muita gente que usa a palavra xandalá, e essa é uma palavra muito boa para línguas. Muitas pessoas a usam porque elas emprestam a palavra de outra pessoa para começar com sua língua de oração. Mas há muitas pessoas que pensam que isso é orar em línguas. Xandalá, obrigado Jesus, xandalá, obrigado Jesus, xandalá, obrigado Jesus, xandalá, obrigado Jesus. Isso é orar em línguas? Não. Você emprestou uma boa palavra, mas a Bíblia diz que do seu interior fluirão. E eu podia continuar por horas, porque diz que do nosso interior, do nosso íntimo fluirão rios e rios de água viva. Deixe bem claro para as pessoas que os lábios que vão falar são seus próprios lábios. Acho que isso é um dos maiores problemas que existem no batismo com o Espírito Santo. É fazer as pessoas saber que elas é que devem pronunciar as palavras. Quando crianças pequenas vêm para receber, e digo também aos adultos, quando falamos de muitos sons de uma sílaba misturados, queremos dizer um monte de sons engraçados.
Crianças podem entender isso, mas as crianças grandes também deviam entender porque, com toda sinceridade, esse irmão, ele talvez não tenha limitado a coisa dessa forma. As pessoas podem ter entendido mal, muitas pessoas não entendem. Ele talvez disse façam sons diferentes, assim como Didat pode ter tido algo assim, e eles só pescaram Didat. Então não critique o que os outros ensinaram. Quando você ensina, faça-os entender que você tem que... Um homem falava 17 línguas, chamavam-no de UDL Moody da China, era um chinês e veio à nossa casa para receber, tinha sido contra línguas, ensinando assim, mas veio esperando receber, e cada vez que começava contra a língua. Sua filha dizia, não, papai, você está falando, e ela mencionava a língua, e finalmente ele começou... E ele disse, é como uma bomba, tem que ser detonada, sabe? Você literalmente tem que começar na carne, porque você é um ser humano, tem que começar fazendo sons, mas solte-os e não tente pensar sobre eles. Deixe o som sair livremente. A primeira vez que eu ouvi como menino, eu ouvi alguém levar uma menina à frente numa tenda pentecostal. Isso meio que me desligou para o pentecostalismo, até que realmente entendi. Essas pessoas eram sinceras, tentando ministrar o batismo, e disseram a essa menina, diga glória. Ela disse glória. Disseram agora, diga glória, glória. E ela disse glória, glória. Continuaram aumentando o número de vezes rápido, e logo eu estava dizendo glória, 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 glória. E disseram que me recebeu. Não, eu estava falando português, estava usando os seus pensamentos apenas. Essas pessoas eram sinceras, mas não sabiam como ministrar, e é por isso que estamos ensinando. Há muitas formas de ministrar, e esta é uma dessas formas. Então não sinta que deve fazer o que dizemos, mas esses pontos são vitais. Como dizemos, sons de sílabas misturados, descobrimos que algumas pessoas com linguagem limitada tínhamos que fazer quase como uma máquina de escrever. Você aperta uma letra, um A, o B, o C, o P, o Q, as 23 letras no alfabeto português, e centenas de sons diferentes, feitos com várias combinações. Então dizemos deliberadamente, comece o processo combinando alguns desses diversos sons. E deixe fluir livremente. Quando você parar com os sons começando na carne, então vão literalmente fluir como rios de água viva, porque nesse ponto o Espírito passa a controlar seu entendimento, mas em todos os casos, você tem que decidir que vai falar em línguas. Charles, quero mostrar a eles um bom exemplo disso. Se eu viesse aqui dizendo a vocês banana, 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 isso não faria sentido, não é? Certo. Pensaria que está com fome? Estou com vontade de comer banana. Bem, então o que eu fiz foi, eu usei uma sílaba, ba, é uma sílaba na banana, 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 banana. Viu o que eu estou dizendo? Mas se eu colocar mais sons ali, usando o meu próprio intelecto, eu diria a vocês, eu gosto de comer bananas com açúcar e creme. Eu também gosto de comer bananas com aveia. Você também gosta de comer bananas com aveia. Você vê a diferença? Eu usei a palavra banana, mas não prendi a ela como um disco quebrado. Eu usei muitas outras sílabas para formar a palavra toda. Toda linguagem é formada de sílabas. Ou seja, se eu for dizer sílaba, estou usando 3 sílabas. Sílaba não é realmente uma palavra, são apenas 3 sílabas combinadas, e o mesmo é verdade quando você fala em línguas. Você só precisa falar os sons das sílabas, então o Espírito Santo vai tomá-las, tornando-as numa linguagem para você. Quando alguém fica preso nisso, o que Charles em geral manda que façam, e ele é quem geralmente ministra o batismo, ele diz, põe de lado esses sons que você está usando e comece tudo de novo. Outra vez, você vai entrar em contato com muita gente, porque nós vamos dar experiência nos cultos de milagres, ministrando as pessoas que ainda não receberam o batismo no Espírito Santo. Nós vamos deixar que você individualmente pegue uma pessoa, leve até um canto e ministre a ela até que ela receba. Então, se eles estão presos nesse diga que esqueçam isso, que põem isso de lado e comecem tudo de novo. Quero lhes dar 2 segredos que são realmente importantes, porque isso faz parte do assunto. Charles, isso é, encoraje-os a falar rapidamente. Incentive-os a falar alto. Porque
Quantos sabem? Quantos tiveram dificuldade em receber o batismo com o Espírito Santo? Levante as mãos, bem. Quantos sabem que quando você começa assim e diz... Então, de repente, você pensa, não recebi nada, e você engole suas palavras. Incentive a pessoa a falar bem alto para que possa ouvir sua própria voz, porque as línguas se tornam reais quando alguém ouve a própria voz, não quando... Pode orar assim depois, em igrejas onde não permite que se fale em línguas, aleluia. Você pode orar em silêncio, mas incentive-os a falar alto. Outra coisa, incentive-os a falar rápido. Por essa razão, se você pensa, você vai ter problemas com o batismo do Espírito Santo, porque é um processo espiritual e tem que passar por cima da sua mente. Quantos sabem que quando começam a pensar, o diabo entra e ele diz, viu? É você que está forçando, não está saindo naturalmente. Mas quando faz rapidamente, vai notar que é o jeito mais fácil de passar por cima de sua mente, fazê-lo rápido. E quantos de vocês, no vídeo ou aqui na classe, pensam que isso sou humano? Por isso é que perguntamos se vocês são seres humanos, como aqueles no dia de Pentecostes eram, porque eram seres humanos comuns, como nós. Sim, estamos ensinando como receber ou como falar em línguas, mas certamente não podemos falar em línguas sem o Espírito de Deus, pois é o Espírito que o faz. Vocês na escola pelo vídeo, vocês pastores, não deixem de dar aulas práticas ao seu povo, treinamento em como ministrar é ótimo, mas você deve ter alguém na primeira vez que já teve experiência nisso para que possa discernir as armadilhas que podem aparecer. Você pode se entusiasmar e esquecer alguma coisa e eles não vão saber o que fazer. Então, na primeira vez, tem alguém experiente com você. E incentivamos todos os pastores das igrejas que têm escolas pelo vídeo que vocês peguem este vídeo e o mostrem. E então trabalhem com os seus estudantes ali e formem uma equipe para que cada culto você tenha pessoas recebendo o batismo do Espírito Santo, para que o pastor ou o diretor da escola não tenha que fazer tudo. Você realmente pode ter alguém treinado para isso. Tentamos achar nos lugares onde vamos alguém que possa ministrar o batismo do Espírito Santo a um grupo eficazmente e obter quase 100% de resultados em receber o batismo. E encontramos pouca gente treinada para fazer isso. Por isso estamos tomando tempo nesse vídeo na escola para ensinar em detalhes como ministrar o batismo. Charles, posso mostrar um jeito de não fazê-lo? Quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, agora você também tem que lembrar que Charles e eu já éramos bem conhecidos no meio evangélico antes de receber o batismo. Então, quando recebemos o batismo, todo mundo queria nos agarrar e dizer, olhem, esses dois que eram evangélicos agora falam em línguas. Então, ministrando o batismo em muitas e muitas pessoas, nós também víamos como outros o faziam, quando as pessoas a quem tentava ministrar saíam frustradas. Peça a Deus que não haja uma pessoa que venha a você para receber o batismo no Espírito e que saia frustrada. Eu oro que quando se forem, vocês os tenham ensinado tão bem que eles não tenham qualquer sombra de dúvida em sua mente do que receberam. Agora, essa é a forma que vimos muita gente receber o batismo com o Espírito Santo. E acho às vezes que há um medo, que se dissermos a uma pessoa como falar em línguas, não será ela falando, mas será o diabo? Se você pede a Jesus que o batize, quem vai batizar você? Jesus, muito bem. O diabo vai conseguir entrar ali? Não, não vai. Já vi tanta gente fazer algo assim. Diz Jesus e diz, batiza meu irmão com o Espírito Santo. O que acontece com esse rapaz ali? Está pensando, o que deve acontecer comigo? O que é que ela está fazendo? Olhando para lá e fazendo sons estranhos? E nem posso ouvir nada do que está dizendo? O que é que eu devo fazer? O que será que deve acontecer comigo? Quando ela diz Jesus, batiza-o com o Espírito Santo? Num caso desses, se isso é tudo que faz, em 99% dos casos a pessoa vai embora frustrada porque ela realmente não recebeu qualquer instrução. A razão que sabemos disso é que centenas de pessoas frustradas nos vêm pedir ajuda, mas vemos muito poucos sair frustrados. Se não receberem logo, recebem depois, pois foram instruídos. Mas uma coisa é que
quando Charles e eu recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós pensávamos que devíamos ministrar a cada pessoa individualmente. Muitos de vocês vão ministrar o batismo numa base pessoal, de pessoa a pessoa, na maioria das vezes. Em nosso trabalho, ministramos as massas, porque como poderíamos impor as mãos individualmente em 5.000 pessoas e gastar 15 minutos com cada uma se 5.000 vieram à frente? É impossível, por isso tivemos que aprender como ministrar as massas. Mas quando começamos, é claro, não sabíamos que veríamos multidões receber o batismo. Então nós ensinávamos, nós dávamos alguma instrução e então dizíamos: agora, quando eu pedir que Jesus batize você, quero que abra a boca e quero que comece a fazer alguns sons e eu vou orar com você. E isso é o que fazíamos. Jesus batiza-os com o Espírito Santo. E a conta do médico, vê o que fazíamos? Nós cuspíamos um no outro, soprando germes um no outro. E falo sério, a lista das contas dos médicos era de 2 páginas. Tínhamos que ir ao médico depois de cada viagem por causa da infecção e não entendíamos a razão daquilo, porque levou algum tempo para aprendermos e então descobrirmos uma coisa que vai ajudar vocês a evitar tudo isso. Você fala com a boca e escuta com o ouvido. Aleluia! Você não sabia ouve disso? com a sua boca. Você não ouve com a sua boca, ouve? Com o que você ouve? O ouvido. Então descobrimos. Então, quando você ministra o batismo a alguém, não faça respiração boca a boca. A boca deles deve estar no seu ouvido, sem germes, e sua boca, o ouvido deles. Assim. Viu o que fizemos? Quando lhe pedem que ministre o batismo, por que é que você quer ouvir o que estão fazendo? É que você quer saber se eles estão ou não recebendo o batismo com o Espírito Santo, certo? Não pense que só porque alguém morde os seus lábios que eles receberam o batismo com o Espírito Santo, porque eu já vi muita gente parada ali dizendo: glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Você diz: bem, os lábios estão se movendo? Deve estar falando em língua? Não, não estão. Vamos ver quem realmente é esperto nessa classe. Porque você tem que parar de orar em português e louvar a Deus quando você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Isso mesmo, você está usando a mesma voz. E você não pode falar 2 línguas ao mesmo tempo. Então deve deixar de lado o português ou deve deixar de lado as línguas. Amém. Eu nunca vi ninguém receber que estivesse dizendo: glória a Jesus, glória a Jesus, glória. É bom, mas não é hora de louvá-lo em português se quer receber o batismo. Sabe, outra coisa que dificulta as pessoas receberem o batismo no Espírito Santo é que elas aprenderam que precisam chorar e nós vemos pessoas vir e elas foram ensinadas que devem chorar para receber. E elas têm tentado receber o batismo por anos e começam a chorar. Não é uma experiência emocional, a emoção vem depois, a emoção vem por amar Jesus. E quando você começa a orar em línguas, você vai amar Jesus, esta é a emoção. Mas também muitas vezes tem gente que pensa que você deve temer, viram outras pessoas fazer isso. Então não as critique, ensine-as da melhor forma que puder, porque passaram ano após ano tentando receber o batismo e quando chegam dizemos: não comece a tremer, apenas comece a falar e faça isso na sua voz natural. Então há outros que se levantam e dizem: e tentam exprimir línguas do português. Mas não faça isso, simplesmente imita sons de sílabas. Também isso nos trouxe algumas críticas, então se você nos critica, a Bíblia diz: não faça. Aleluia! Se você não concorda conosco, não tem problema, mas dizemos: bem, se você nem pensa num som para começar, comece com nossos sons, mas não pode acompanhá-los, pois nem sabemos o que o próximo som vai ser. Literalmente, se alguém começa devagar assim, vai descobrir que o Espírito vai torná-los em sua própria língua e eles não podem seguir sua língua. Mesmo Francis ou eu não podemos acompanhar a linguagem um do outro, pois não sabemos o que o próximo som vai ser, pois vem do Espírito e flui como rios de água viva. Então, se vir alguém tremendo, emocional, chorando ou algo assim, corrija-os com amor e diga: olhe, não é chorando, não é pela emoção que você recebe, é somente pela fé que vai receber.
Pela fé, emita esses sons de sílabas, esses sons engraçados de louvor a Deus e creia que Deus tem a capacidade de fazer uma língua disso e Ele concede esse dom. Aleluia. Quero mostrar mais uma coisa para ensinar as pessoas quando está ministrando o batismo com o Espírito Santo. Há alguém aqui hoje que ainda não tem uma linguagem de oração fluente? Qualquer um aqui, porque isso pode ser algo só para você. Então ouça com muita atenção. Muitas pessoas não têm uma linguagem fluente porque elas param, elas vão, anda lá. É tudo que tem. Mas você deve continuar a emitir os sons até que sejam fluentes. Agora, quero lhe mostrar como falar em línguas sempre começa no natural. Quantos sabem disso? Porque é você quem toma a decisão de usar a sua própria voz. Mas quero mostrar uma coisa. Eu vou emitir alguns sons. E no minuto que notar que o Espírito Santo assumiu o controle da minha voz e me deu uma língua, quero que levante a mão, porque quero que seja capaz de notar. Vou falar os sons agora. E no momento que notar que o Espírito assumiu o controle, levante a mão, certo? Esses são os sons exatos com que comecei no dia em que recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu disse: A, Nei, Mi, Ko, Sa, Lutakiana, Kamondria, Macaria, Sela, Macaria, todos levantaram a mão, todos ao mesmo tempo, porque há uma diferença, não é? Há uma diferença entre falar sons e quando o Espírito Santo assume o controle. Mas a maioria, quando começam, eles têm a tendência de parar. Incentive-os a continuar até que sejam fluentes. Como Leila Lermont diz, é bom como detonar uma bomba. Você tem que detonar com esses pequenos sons para ser capaz de receber o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Eu quero dizer, linguagem é uma linguagem espiritual, ainda que ocasionalmente alguém ouça uma língua nativa, como certa ocasião eu estava ministrando a cerca de 150 pessoas e tinha ilustrado falar em línguas, o que sempre faço, dou os pontos que você tem que fazer os sons, você é que tem que falar, e fale rápido, fale bem alto, mas acima de tudo, ame e louve a Deus quando fizer isso. Então eu prossigo com a demonstração, falando em línguas, e fiz isso ali. Mas seja sensível ao Espírito, porque por alguma razão, aquela noite, eu só, antes de continuar as instruções, eu olhei diretamente para uma jovem entre aquelas 150 pessoas e disse assim: e eu pensei que estava ilustrando falar em línguas de novo. Não tinha ideia do que Deus estava fazendo, mas o Espírito é soberano e Ele faz muitas coisas. E quando terminamos e todos tinham recebido o batismo e falado em línguas, esta jovem veio e me disse: Charles, ela disse, levou anos para eu crer em Jesus, que Ele era o Messias, mas Ele é o meu Messias, eu nasci de novo. E eu disse, quando você estava instruindo o povo sobre receber os dons do Espírito Santo, a dúvida começou a entrar em minha mente, e eu não pensei que poderia receber, não consegui ver como podia fazer isso assim, parecia tão simples. E ela disse, eu tinha desistido de receber o batismo quando você olhou diretamente para mim, em hebraico perfeito. Eu não sei uma palavra de hebraico, eu disse, relaxe e verá facilmente. Ela então começou a falar em línguas, pois o Espírito de Deus conhecia a oração daquela jovem judia, e ele persuadiu dessa forma que isso era genuíno, verdadeiramente. Quero mostrar também uma coisa que fazemos toda vez que ministramos o batismo com o Espírito Santo. Antes de tudo, verificamos se estão salvos. Sempre tenha certeza que a pessoa a quem está ministrando é salva. Então, se não tiver certeza, dirija numa oração de confissão para garantir. Segundo, leve a fazer uma oração semelhante a essa. Senhor Jesus, quero o poder da vida cristã, por isso peço que me batizes com o Espírito Santo. Enche-me desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Então leve-a a confessar que ela crê que está feito, porque pela fé que recebemos. Então diga, obrigada Jesus, eu creio que está feito. Então, aqui é que Charles e eu sempre dizemos, 1, 2, 3, já! Você deve lhes dar o momento certo para começar. E a razão que fazemos isso, quando ministramos num grupo, nós sempre dizemos o que emitem o primeiro som. Porque se eles perdem esse primeiro som, vão ficar com medo e então vão pensar, eu não recebi. Quando está ministrando numa base pessoal, não precisa se preocupar com isso. Mas dê um sinal para a pessoa,
para ela não ficar ali parada dizendo: ó, isso é tolo, ó, não, ó, eu não sei o que dizer. Mas faça isso, 1, 2, 3, já. Eu sempre bato palmas e você vai se assombrar ao ver os resultados. Terceiro, deixe que falem em línguas por talvez 2,5, 3 minutos. Quero incentivar você a deixar que orem em línguas um pouco. E sempre ore com eles? Sim, sempre ore com eles. E ore bem alto, para que possam ouvir você orar. Sabe por quê? Muita gente não sabe como é que orar em línguas soa. E por isso você vai notar que Charles e eu, ao ministrar o batismo, falamos livremente em línguas, para que possam perceber como é que línguas soam. Porque até ouvir línguas a primeira vez, você nem sabia o que era, não é? E eu também não tinha qualquer ideia, e é por isso que sempre damos uma ideia de como soa falar em línguas, e nós oramos e encorajamos. E, se necessário, paramos e dizemos: fale um pouco mais alto, mais rápido, preste atenção a eles, lembrando os pontos que mencionamos aqui, para que possa corrigi-los se eles começarem a falhar, e assim levá-los a receber o batismo com o Espírito Santo. E eles não ficarão constrangidos se você orar com eles num grupo grande? Você tem muita gente e por isso sempre dizemos: ore alto e rápido, com muitas sílabas e sempre louvando a Deus. Então nós oramos sempre, começando com e leve-os a orar alto em sua própria língua primeiro, e eu digo: amado Senhor Jesus, obrigado pelo dom mais extraordinário do mundo, o dom da salvação. Jesus, tu prometeste o dom do Espírito Santo. Então te peço, Senhor Jesus, que me batizes com o Espírito Santo agora mesmo, exatamente como no dia de Pentecostes. Obrigado, Jesus. Tu fizeste a tua parte e agora vou fazer a minha. Eu vou erguer minhas mãos a Deus e faça-os levantar as mãos. Sim, faça-os erguer as mãos. Eu vou erguer os olhos a Deus. E quando Charles e Francis disserem já, eu vou começar a louvar a Deus, mas não em português, porque não posso falar 2 línguas de uma vez. Pai, eu te amo, eu te louvo e te adoro. Eu te amo de todo o coração. Então Porque repita. ele faz isso? Repita. Porque está fazendo com que digam: eu te amo, eu te louvo, eu te adoro, para levá-los a uma atitude de louvor. Porque é aí que o batismo com o Espírito Santo Então eu digo a eles agora, não em sua língua, todos, alto, rápido, muitas sílabas, mas especialmente louvando a Deus. Quando eu disser 1, 2, 3, já, de uma vez vou dizer 1, 2, 3, já. Eu começo logo a orar alto pelo microfone, e se estou perto deles, oro perto dos seus ouvidos. Isso ajuda a começar logo, porque, Francis, conte o que acontece se um deles se atrasa. Se um deles se atrasa, vai logo pensar todos receber menos eu? A maioria de vocês, como eu disse, vai ministrar numa base pessoal, então isso não será um problema. Mas leve-os a começar os primeiros sons, quando lhes diz para orar em línguas. Então vou contar a próxima coisa que acontece a cada crente. No minuto, isso mesmo, no minuto que parar de orar em línguas, o diabo vai vir, isso já aconteceu a alguém aqui, e vai dizer: você não recebeu nada, é só você, posso ouvir sua voz, e o que você está fazendo isso? Muito bem, tem que fazer algo para se livrar da dúvida que o diabo está colocando ali. Sabe, Jesus, quando recebeu o dom do Espírito Santo, não sabemos se ele falou em línguas, não há evidência disso, mas ele recebeu o dom do Espírito Santo bem como nós. Ele foi revestido de poder, e a primeira coisa que o diabo fez quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, o diabo tentou convencê-lo de que ele não tinha poder, de que ele não era o Filho de Deus. O diabo vem a cada pessoa que recebe o dom do Espírito Santo e diz: isso é só você, não é real, você está fazendo esses sons, é você, a sua voz, você não tem nenhum poder, isso não é nada. Ele vai colocar pensamentos assim, e o jeito de se livrar disso é começar a orar em línguas. Ele não aguenta a língua, porque ele não pode entendê-las, porque você está orando na vontade de Deus. Eu lhe dou uns 40 segundos, Francis, de 60. Agora você dá, aleluia, bem alto, em línguas, para tirar o diabo dali. Então, uma das primeiras coisas que digo depois que falo em línguas, e eu quero que vocês todos na escola pelo vídeo e aqui repitam depois de mim,
Eu recebi o dom do Espírito Santo. Eu recebi o dom do Espírito Eu Santo. fui batizado com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu falo em línguas. Eu falo em línguas. E estou feliz. Aleluia. Feliz. Aleluia. E o que levamos a fazer depois que oraram em línguas pela primeira vez, alto, rápido, muitas sílabas e louvando a Deus, nós então levamos a orar mais alto com mais sílabas, louvando mais a Deus e muito mais rápido, e eles o farão com fluência, e isso dá mais segurança, Então dizemos que você não precisa ser um pentecostal, boca aberta a vida toda. Então agora vamos ter testemunhos. Jesus disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Uma testemunha é alguém que leva outro ao caminho do céu. Então dizemos dessa vez apenas um sussurro. Quero que todos orem, mas põe alguém em sua mão simbolicamente que não conhece Jesus, deve-os a orar em línguas por sua salvação. Então eu os levo a fazer isso num sussurro suave. Eles vão orar suavemente, então os levamos a cantar em línguas juntos, e com isso encerramos. E quando fizeram isso 4 vezes, falando em línguas 3 vezes, e então cantando em línguas uma vez, com isso encerramos. E eu sempre termino dizendo: agora, se hoje ou amanhã de repente você pensar, será possível que realmente recebi o batismo do Espírito Santo? Isso é dúvida. E de onde vem a dúvida? Satanás não pôde vir de Jesus. Jesus disse no último capítulo de Marcos: aqueles que crerem falarão em novas línguas. Então isso é uma ordem, é a grande comissão, é um privilégio. É através dessa instrução de Jesus, todos devíamos receber o dom do Espírito Santo. Aleluia. Você crê que pode fazê-lo? Eu sei que pode. Então lembre-se, comece a se exercitar, porque sua comissão, sua grande comissão é ministrar salvação. Ministrar batismo em água, se for sua missão, ministrar os dons de expulsar demônios, falar em línguas, dominar serpentes, isso é Satanás, e também curar os doentes e proclamar a mensagem de Jesus, porque este é o propósito do poder de levar pessoas de onde estão para o caminho do céu, e esta é a nossa missão, e você é revestido do poder do Espírito Santo de Deus para realizar isso. Aleluia. Posso compartilhar outra coisa com vocês? Sabe a razão que demos todas essas instruções sobre como ministrar o batismo com o Espírito Santo a outra pessoa? Nós vamos começar a dar treinamento em todos os cultos de milagre. Porque quanto mais você ministra o batismo com o Espírito Santo a outra pessoa, o que vai acontecer a você? Você vai se fortalecer cada vez mais no batismo com o Espírito Santo. Pastores, não deixem de fazer isso nas escolas pelo vídeo também. Se você está ensinando ou está ministrando alguém o batismo com o Espírito Santo e você não tem uma linguagem de oração fluente, o que vai acontecer? Ao orar em línguas com eles, sua própria língua vai se tornar mais e mais e mais fluente. Por isso, não esqueça, se alguém vier a você e dizendo: quero receber o batismo com o Espírito Santo, não diga: venha ao culto de milagres na terça, quinta-feira do mês e Charles e Francis vão ministrar o batismo. Diga: sente-se aqui mesmo, pegue sua Bíblia, dê-lhe os textos bíblicos e esteja pronto para ver um milagre na vida dele. Paulo disse: gostaria que todos orassem em línguas, tanto quanto eu. Orem em línguas 10, 20, 30, 40, 50 vezes ao dia. Quanto mais orar em línguas, tanto mais poder terá em sua vida, e mais você vai exaltar o nome de Jesus e vai proclamar seu nome. Cante em línguas, leia sua Bíblia como nunca leu antes na vida, porque o Espírito de Deus em você é o Espírito da verdade. Então vai e faça o que Jesus fez na terra, porque você tem o mesmo Espírito Santo que Jesus tinha, que Pedro, Tiago e João tinham. Seja praticante da palavra com poder. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus.